aqui com a Bárbara Bovolon, que mora em Dublin, lá no outro lado, na Irlanda, e trabalha como personal trainer na área da saúde, num ambiente que ela vai contar se é diferente, se é igual. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, e você, Tudo Pri? bem. A Bárbara vai morar 6 anos em Dublin, então ela tem uma experiência legal e ela vai contar pra gente. Bárbara, eu queria saber como é que é essa experiência morando aí do outro lado, em Dublin, como personal training. Conta um pouco pra gente. Eu acredito que para tudo na vida a gente vai ter o lado bom e o lado ruim, né? Eu acho que o que me fez mudar de Dublin, mudar do Brasil, foi a falta de qualidade de vida trabalhando com o que eu amo. Eu sempre amei trabalhar na área da saúde, trabalhando com exercício físico. Só que os personagens aí do Brasil vão até me entender. A gente trabalha muito, se doa muito fisicamente, mentalmente e muitas horas do dia, né? Na última vez que eu me lembro da minha jornada aí no Brasil, eu estava trabalhando em 6 empregos, acordando 5 horas da manhã, indo dormir meia-noite. Então eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas. Então eu vim para cá buscando essa qualidade de vida, porque eu sentia que eu estava indo para o espaço já. Então eu quis cuidar de mim, mas com a mudança vem a saudade da família, dos amigos, o recomeço, porque é uma outra língua, é uma outra cultura, outro clima. É Uhum. bem frio Bem aqui, venta frio. bastante, chove bastante. É, Então, eu acho que é uma readaptação e uma descoberta de uma nova você, sabe? Acho que foi bem isso. Você chegou aí já como educadora física. Como é que foi esse o processo daí, da sua chegada até aí? Eu me formei em educação física no Brasil, né? Eu tenho meu bacharel. Só que quando eu vim para cá, Né? É bem diferente aí, quando né? eu vim para cá, quando eu vim para cá, o meu inglês era zero. Eu falava só Hi, how are you? And my name is Barbara. Era só isso. E já tá até com E eu ficava sotaque, hein? apontando as coisas. E hoje já tá com sotaque. E aí eu acho que aí eu comecei a trabalhar como é, é, é como se fosse o mesmo sistema do Subway fazendo lanche, só que eu fazia salada. Olha aí, eu sempre na linha do saudável, né? Fazia salada. E aí chegou, acho que depois de um ano, eu falei assim: eu vou arriscar dar aula. Body language, né? Linguagem corporal vai falar por mim. Eu começo dando aula de dança, dou aula de zumba, vou dar aula. E aí eu acho que quando que a gente tem uma vontade e a gente começa a se movimentar, o universo vai trazendo as pessoas e as situações adequadas. E aí eu descobri uma moça brasileira que chegou a trabalhar numa academia, que ela me ajudou a conversar com a minha chefe hoje. Então a gente acabou fazendo a entrevista juntas. Olha que legal. E ela foi falando com a minha chefe. E eu só aqui do lado, né? Mas, meu Deus, o que que tá Será que eu tô acontecendo? Ela falando, falou né? assim, é. Aí ela falou assim, semana que vem o professor de Zumba tá saindo de férias, você consegue cobrir? Nossa, Aí a minha amiga traduziu, aí eu falei assim, consigo, consigo. Eu lembro que era muito engraçada. Eu fazia assim, ó, mimication. só na mímica, só na mímica. E eu acho que ela não entendeu que eu era educadora física, porque eu fui lá para cobrir as aulas de Zumba e aí eu continuei vendo as aulas de Air Yoga, que eu Ah, tenho a você estava na formação aí no Brasil, né, academia. de aéreo. E E tem aí na aí Irlanda? tem, Olha tem, que tem. legal. A minha mestra do Air Yoga, na realidade, ela fez a formação dela aqui em Olha, Dublin. que É. E legal. aí eu comecei a assistir as aulas, né? Porque quando você coloca no Google Tradutor para você
traduzir uma aula é bem diferente. Sim, sem E dúvida. aí eu assisti as aulas, né? Então eu cheguei meio que ver umas aulas, dar umas dicas, aí por uns 2, 3 meses. E aí eu cheguei a cobrir as aulas dela. E eu era muito engraçada, eu falava assim, not here, here, ok? E aí teve um dia que eu falei assim, ah, eu vi que um professor saiu, você não precisa de gente? Ela falou assim, preciso. Quem? Aí eu. Eu Bom, sou educadora física, só que lógico. o meu inglês, eu não conseguia falar que eu era educadora física, né? Sim. E aí foi quando que eu fiz essa transição total de educadora física. Mas eu não trabalhava 8 horas, né? Aqui a gente chama de part-time, full-time, Uhum. e aí eu não chegava a trabalhar, então eu sempre cobria algumas aulas, pegava mais clientes de personal training. Olha que experiência, né? E você dá aula É. de também de yoga aí, não? Dou aula de Ah, tudo. sensacional! E como é que é? Os alunos gostam muito? É, quando a gente fala, né, de fitness ou qualquer coisa, a gente tem que pensar que ser humano é ser humano. A Uhum. academia vai estar lotada na segunda e na terça, e vai começar a baixar na sexta-feira, vai estar mais vazio. Aqui não tanto, porque como o clima é sempre ruim, como sempre tá chovendo, ventando, a galera vai mais para academia mais como um lazer. O approach, né, a forma como eles vão para academia é mais como essa sensação de eu quero me movimentar, eu quero me sentir bem. Então eles não são tão definidos, eu vou falar essa palavra porque eu acho que o brasileiro é incrível. Ah, O brasileiro no fitness não tem melhor. não tem melhor. Todo mundo é super saudável, sarado. Então a gente trabalha, né, mais com isso. Talvez por mostrar sempre o corpo, mostrar entre aspas, né? Aqui eu tô sempre com 3 jaquetas, 2 calças, então sempre com capuz, então eu estou sempre coberta. E no Brasil, como que a gente se olha muito mais, né? Quando que eu tava aí no Brasil, eu tava de regatinha, shortinho. Então você acaba se olhando mais e você acaba querendo melhorar mais, né? Porque Lógico, você lógico. está se olhando mais. Então como que as pessoas se aproximam, né? O approach é muito mais de ser saudável. Então, assim, eles gostam das aulas, eles gostam de se movimentar, mas não tem aquela urgência de alguma coisa em específico. Sim. Não É tem, bem não, diferente. o culto ao corpo é diferente aí, né? Totalmente, Uhum. totalmente, totalmente. É que agora, com a rede social, as pessoas nunca falaram tanto de levantamento de peso, de aumentar o glúteo, então é todo mundo Mesmo querendo ir. agora chegou, isso chegou aí, né? Porque aqui sempre foi, né, no Brasil, né? Mas Sim, aí sim. Ah, no aí brasileira é a brasileira do bundão. corpo violão. É, Porque para eles também irem para academia hoje é assim, é também por uma terapia também, não é só pelo exercício, né, que eu vejo, como você falou antes, né? É mais por ter sim. uma atividade mental, física, não só pelo corpo, porque pelo corpo é secundário, o que eu entendo para eles, né? Sim, sim, eles não têm essa urgência de querer ficar atorneado, querer ficar assim. Você vê muitas pessoas com barriga, até porque aqui tem uma cultura muito maior de beber, né? Sim, A gente segunda a fala da segunda. Guinness, a Guinness aqui a gente tá na casa da Guinness, né? Então todo mundo bebe bastante. Tem muito. O irlandês ele é conhecido pelos Sim, Irish pub, né? Os bares sim. Irish irlandês. Isso. Que o povo gosta de beber. E com isso as pessoas acabam sendo mais obesas ou não, Ah, por beber tanto?
E eu acho que não é nem pelo beber tanto, né? Porque aqui também o consumo de drogas, inclusive de cocaína, é muito Ah, alto. aham. Então, as pessoas que têm o consumo muito alto Dois. dessas drogas, né? Né? Esse Sim. lado obscuro, Aham. eles são bem magros. É mais a galera assim, porque aqui não tem a cultura que a gente tem no Brasil de cozinhar, de preparar a própria comida. É, eles pedem muito takeaway, né? Muita comida pronta. Sim. Eles ligam, pega, é Tipo, muito. tipo os deliveries do Brasil. Eles, eles não são muito de Vocês cozinhar, fazem sabe? totalmente diferente da Itália, onde você já morou, que é uma experiência. Sim, Itália para cozinhar, para fazer, para comer todo mundo junto. Tem muita plantação de frutas, legumes, azeitona, Sim. Agora, flor. entre a Itália, você morou em três lugares bem diferentes. A Itália, aí Dublin e na Austrália. O público é diferente, né? O Pública gosto pelo esporte, pela atividade física é diferente. sim, o público é diferente. O que que é mais, o que chama mais atenção? Eu acho que na Itália, o que mais me chamou a atenção foi essa cultura de plantar a própria comida, fazer a própria comida e parar realmente para comer. Por isso que a gente fala, vamos para a Itália, vamos para comer, né? É, Porque a lógico. comida de lá é Sim, fantástica. fantástico. Aqui, eu vou ser muito sincera, que eu fiquei impressionada com. Não importa, faça chuva ou faça sol, porque se chover sempre é uma opção. Sim. As pessoas sempre fazem aquilo que tem que ser feito. Então, eu acho que São isso foi uma coisa que. práticos É, e resolvem assim, pá, pá. eu acho que tem essa coisa de vamos fazer? Vamos. Ah, mas vai estar chovendo amanhã, vamos marcar para outro dia? Não tem isso. Uhum. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu gostei bastante, sabe? De ter experienciado e ter percebido que realmente marcou alguma coisa, vai. Logicamente que, falando do Brasil, quando tem muito calor, tem umas chuvas Fortes. muito fortes, Uhum. que acontece mesmo na Austrália. A gente tem umas chuvas iguaizinhas no Brasil. É porque A acho gente que por tem causa do esse clima tipo de é igual, chuva né? que Tropical, né? alaga, a gente tem chuva que destrói, que a árvore cai. Então a gente tem isso também na Austrália. Então Uhum. não é só as mil maravilhas, né? Que a Não, gente sim, a gente sempre vai pensar que a grama do vizinho é mais verde, né? sempre. Mas a gente sempre vai E eu pensar. acho que na Austrália o que mais me impressionou, para ser muito sincera, porque quando que eu pensei, vou morar na Austrália, eu pensei, nossa, vai ser só as pessoas super fit, super saudáveis, correndo o tempo todo, sim. As pessoas correm. Eu nunca vi tanto clube de corrida que nem eu vi lá, porque é seguro e o clima é maravilhoso. Tem muita gente correndo na rua, muito. Principalmente de sábado, é abarrotado de gente correndo. Mas eu fiquei impressionada com a quantidade que eles bebem lá. E eles não bebem porque é gostoso igual a nossa caipirinha. Sim. Eles bebem para ficar bêbados. Então é assim, vou sair pra. Eu também me assustei. Eu também me assustei. Eles Mentira. bebem para ficar bêbado, porque a bebida na Austrália não é gostosa. Mas minha experiência, tá? Não, Minha lógico. Sim, opinião, minha sim, sim, sim. experiência. Foi sua vivência lá. Isso é totalmente o que eu achei. E aí eu achava que eu ia achar os homens mais tarados, com aqueles bronzeados. Sim. Mas como que eles trabalham muito, eles têm aquela
o bronze de caminhoneiro. Ah, Porque fica de camiseta, o braço vai fica ficar moreno. é. É que na realidade, o que eu acho é que a gente fantasia muito mais o de fora. E na realidade é tudo a mesma coisa. É outra paisagem, é outra dinâmica. A educação das pessoas no Ah, sim. trânsito, por exemplo, é diferente no Brasil do que no Brasil. Ah, e você vai encontrar do mesmo, viu? Não, né, É, eu acho que isso é independente de Brasil, sempre vai ter pessoas mais irritadas, menos irritadas. você foi para. Quantos anos você tá aí já? Cinco, seis? Ah, vai fazer Passou rápido, seis hein, anos amiga? aqui. Passou rápido. Entre indas e vindas. É. 6 anos. Bom, você foi aí já como educadora física? Fui, porque eu tava trabalhando na competition, lembra? Sim, não, sim, mas você já, mas o seu CREF vale também aí? Teve que fazer prova? Como é que foi? A gente tem que fazer a transferência A transferência, do, o da registro. validação, né, do certificado Aham, do do bacharel. registro, né? Do certificado registro. É. Aí o CREF é um conselho regional, né? Sim. Conselho Regional de Educação Física. Então aqui não precisa de CREF, Ah, não porque precisa de isso daí é só CREF? no Brasil. Não. O que é bom. Não, porque o CREF é uma Não, cédula brasileira, né? sim, não, sim, mas aí, mas tem algum outro certificado aí de educador físico? Como é que funciona? Aqui a educação física ela não é como no Brasil. Ah, Então, assim, é muito fácil ser educador físico e qualquer pessoa pode ser. Você faz um curso de final de semana, muitas vezes você já pode dar aula. ah, Então, é uma coisa muito simples. Eu acredito que a galera, não só aqui, mas na minha experiência também na Austrália, é que as pessoas não buscam. é, o conhecimento, porque no final a gente acaba sendo pago mesmo. Eu e a de se faxineira, aperfeiçoar, eu digamos e a assim. recepcionista, eu e o cobrador e o motorista de ônibus, a gente ganha a mesma coisa. Então Ah, não tem essa diferença salarial. E aí você pensa assim, né? Eu sou educadora física, eu preciso estar o tempo todo me renovando, eu preciso estar sempre fazendo a planilha dos meus clientes, eu trabalho fora das minhas hours, sim. né? As Aham. horas trabalhadas. Então eu chego a trabalhar mais do que isso, eu tenho que estudar mais, porque é legal estar sabendo o que está Pode se acontecendo. aperfeiçoar, sim. E, e aí você fala assim, mas pra que se no final o dinheiro vai ser o mesmo, sabe? Sendo que eu posso É. trabalhar 8 horas aqui limpando e vai acabar ser o mesmo dinheiro. Uhum. Então, eu acho que por isso que não eles acabam não se incentivando muito a fazer faculdade. Por isso que a gente vem e a gente Valorizar. acaba construindo o país muito. A gente acaba valorizando. Quem valoriza mais os países de fora, eu acredito que são as pessoas que Que vêm para o vem de país. fora. Aham. Porque daí a gente começa a investir no país. A Sim. gente tem mão de obra qualificada, a gente começa a estudar, então eu acho que é mais Tem cursos de aperfeiçoamento aí? muito. Muito. Porque é como que as pessoas ficam, né? Ah, É entendi. visto de estudante, normalmente que as pessoas mais vão. Ah, sim, sim, lógico. Não tinha pensado É, nisso. Ah. E aí mas porque hoje você é cidadã daí, mas antes você foi como estudante, não, né? Você já foi como professor. não, porque lembra que eu fui para Itália antes de vir para cá? Na Itália eu tirei minha Antes de vir para cidadania e aí eu vim Itália. para cá. Ah, é, quando você saiu da competição, você tinha o É, seu passaporte, né? O passaporte italiano, né? eu É. fui direto, morei um pouco na Itália, aí eu vim para cá, aí depois eu fui para Austrália, aí eu voltei. E a Itália para Dublin é bem diferente? Sim, sim, porque a economia da Itália
não é boa. Eles param, né? Eles param para almoço, mas é assim, 3 horas que para mesmo. Na cidade onde que eu tava, porque não era cidade turística, né? Mas Hum, eles param, comércio todo dormem. para, o ônibus para, eles têm o schedule, né? O roteiro do ônibus, e aí o horário do almoço eles param. É muito engraçado. E, e o clima, né? Lá tem sol o tempo todo, lá é uma delícia. Obviamente tem as áreas na Itália que neva, que É, faz frio, mas o único problema que eu diria da Irlanda seria a falta de sol. Só que a falta de sol, hoje em dia a gente já tem estudos comprovados o quanto que afeta a gente, né, mentalmente. muito, muito, Então, por isso muito. que muitas pessoas não aguentam ficar aqui, por isso que eu também cheguei em um período que eu tava ficando doidinha da cabeça e quis mudar para Austrália por causa da falta de sol. Só a vida. Só é vida. Então, Só é é, vida. Seja ele pouco, muito forte ou fraco, não interessa, mas sol é sol. Você sim. colocar a cara no sol, já, você já faz assim. É, só de olhar, ai, Pode hoje tá olhar. sol. O público é diferente também de quem faz esporte na Itália e aí em Dublin. Ah, na Itália foi muito engraçado, porque assim, não achei nenhuma academia escancarada, igual tem no Brasil, sabe? Aqueles outdoor. Não achei nenhuma academia escancarada assim. Eu achava pequenas portinhas que você via que era uma academia. E academia também, ah, quem vai, quem frequenta, gosta mesmo, mas a cultura da Itália é de plantar a própria comida, fazer a própria comida, então por isso que eles param. É muito precioso para eles esse momento de Sim, parar, comer, preparar a comida, né? E os terrenos cheios de comida, de plantação que eles mesmos plantam. E, e aqui na Irlanda, o fitness, ele é mais. ahm, Primeiro que aqui, porque venta muito e só chove, é tudo. É como se fosse o filme Nárnia, sei. que você entra assim numa portinha e aí te dá num mundo gigantesco. Quando eu Aham. entrei na academia que eu trabalho, eu olhei um Buda e alguma coisa health. Na época eu não falava muito bem inglês. Eu falei assim: ah, isso daí tem cara de ser alguma coisa de saúde e bem-estar. Vou entrar. Comecei a descer as escadas, porque as coisas elas são muitas vezes underground, Ah, é. debaixo, né? Debaixo do solo Mas e isso tem a muito ver, acho que por calor. causa da temperatura também, será que não? Sim, Sim. sim. E porque provavelmente você está escutando o vento. Não tô. Tá? Não? Ah, tá, que bom. Então, e aí é gigantesca a academia que eu trabalho. Você não imagina pelas portinhas que tem. E a Irlanda é assim, né? São pequenas portinhas que quando você entra, você fala, nossa, esse pub é gigantesco. Nossa, esse restaurante é enorme. Nossa, que legal. E e aqui, como não tem muitas coisas para fazerem, a gente acaba indo muito para academia para fazer alguma coisa, sabe? Conversar com as pessoas, né? Para fazer alguma atividade, até para caminhar, porque chove muito e venta muito, então caminhar fora não é agradável, Lógico que não. dependendo do dia. Sim, sim. Mas durante o ano, quantos dias tem de sol? Dá para saber? Trezentos e sessenta e Ah, cinco dias, quantos dias? 40. eu não conseguiria te falar assim, exatos, mas a gente brinca muito com o clima irlandês, falando que é verão, primavera, outono e inverno, é tudo a mesma coisa, chovendo e cinza, mesma É coisa. tudo a mesma coisa. Então, é, Nossa, deve ser bem, assim, deve ser um desafio interno morar aí, né? Porque não é fácil, é, né?
Eu sempre falo que é chegar na Irlanda e começar a fazer terapia, porque realmente você começa a perceber o quanto que o sol afeta a questão, da saúde mental. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, até o contato com as pessoas, né? A alegria Sim. do lugar, tudo, né? Só é vida. Não adianta, Mas porque também eu acredito que isso também desperta em você uma outra força. A força não, com de certeza. De que superação. se não tá bom lá fora, eu vou fazer ficar bom, É, de sabe? superação, de É, desafio e é, eterno. é, eu acho que é bem isso, Uhum. porque a gente não faz as coisas dependendo do clima. Não, com A gente certeza. só programa e faz. Sim. Marcou um hiking, a gente vai e faz. Marcou, vai e faz. Então isso é muito legal de que eu aprendi, porque no Brasil vai chover. Ah, então vamos amanhã. Não, não tem muito disso. Então eu era muito essa pessoa de, vai chover, deixa pra amanhã. Aqui não, é tipo, eu vi que amanhã vai estar chovendo real, então eu vou de galocha, eu Mas vou eu da vou. minha. Eu vou, não tem essa de eu não vou por causa do clima, não tem essa. É. Por isso que eu te Interessante. perguntei, porque para mim o sol fazia muita falta. E hoje eu valorizo muito o sol, muito É, caminhar ao ar livre, muito passear ao ar livre, não ficar preso, não que assim, se precisar, eu, por exemplo, eu vou na academia, mas me esforço. Por exemplo, ontem choveu, eu fui para academia, entendeu? Então assim, eu acho que você tem que se transformar. Eu sou uma pessoa que consigo como você. Transforma mesmo você é, trabalhando, né? Que você tem que dar aula, mas a gente tem que transformar o ambiente para que seja o mais agradável possível onde a gente está. sim. No final eu acabei percebendo que é tudo a cabeça, viu? É, sem dúvida. A cabeça é tudo. Até mesmo quando que eu morei na Austrália, a Austrália, o clima é incrível, é igual no Brasil. O Sim, clima sim. é fantástico. É, Sol, tudo. Só que a minha cabeça não estava legal. Então eu não conseguia aproveitar. Então até no final eu comecei a falar assim, caramba, eu acho que eu perdi essas caminhadas, pequenas caminhadas, sabe, que eu poderia ter feito mais. Porque lá, além do clima ser bom, é seguro. sim. Então, quando eu voltei para Irlanda, eu voltei com uma cabeça diferente. Eu falei assim, eu vou caminhar. Sai um pouquinho de sol, que nem agora. Não sei se dá para ver, ó. Ah, Esse é o nosso sol. mas tá Esse é ótimo. o nosso Melhor que nada, sol. amiga. Pensa assim. Tá ótimo. E aí sai um solzinho Maravilhoso. assim, a gente já quer sair, sabe? Sim, sim. Então já pega e sai. Escurece que horas aí? Já vai começar a escurecer já. Agora são umas 6h15. Aham. Vai começar a escurecer já. E aí fica. Mas mesmo assim é um lugar seguro, né? Pra andar. Porque ninguém quer ficar lá fora, né? Porque tem estudos que falam isso. Países gelados, países com um clima ruim, tem menos assaltantes, porque quem vai ficar lá fora esperando É, para te assaltar? é verdade. Ok. Tá muito frio, tá ventando demais. É isso aí. Essa Então, é a vantagem, amiga. exato. Para tudo na Bom, vida tem lado bom e ruim. sem dúvida. Me fala uma coisa, o que que você sentiu mais de dificuldade quando você chegou aí? Ou nessa sua mudança, como foi a sua mudança? Você falou que você queria qualidade de vida. Mas em Dublin, qual foi a sua maior dificuldade? Eu acho que é o lugar que você está mais tempo aí, né? Eu acho que a minha maior dificuldade foi vencer o clima, com certeza. Porque, assim, tem pessoas que sentem mais frios do que outras, né? Eu sinto muito frio. Então, eu ando de roupa de esqui. Depois você É manda uma foto sério, sua com a foi roupa a de solução esqui. que eu achei. Foi a solução que eu achei.
É porque ela é quente, tudo, né? Térmica, né? É, E as roupas aí, a vida é. aí é muito cara. Ah, Como que é a se você vida? ganha em euro, não. Hum. Você ganha em euro, né? Sim, É euro que que eu é trabalho. Dublin? Tem a Euro, euro, né? É. euro. Isso eu já não Itália, euro. E Austrália, dólar americano. Desculpa, dólar australiano. australiano. Aí É, e aí menor. eu acho que é o mais difícil, né? É o clima, né? Ainda mais ser moradora do Brasil, um lugar tropical, né? Quente, né? É o que a gente tá falando, né? Você com calor, eu com frio aqui. Eu suando. E eu aqui, ó, o pé tá congelado, que eu tô aqui. Ai, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer pra esse pé? Ainda bem que a gente não aparece porque tem embaixo, amiga. É só daqui. Se quiser colocar um gol também não tem problema, porque eu não nem. Sua casa é quentinha, tem calefação? As Tem, casas tem. têm, todas. Tanto é que toda vez que eu. Não são todas. É. Tanto é que toda vez que eu vou procurar uma casa, eu pergunto: a casa é quente? Hum. É a minha primeira pergunta. Quantos graus chegam aí no frio? O, não, não abaixa muito. Ah, Não abaixa, vai assim para uns -6. Eu puxa. acho que menos. Não, porque tem lugares que é mais gelado do Sim, que sim, sim. que nem eu tive na França no Ano Novo e acho que a gente pegou -10. Tava frio, só que com o sol É. não parecia que era Uhum. tanto. Então, às vezes, que nem agora, tá 11 graus com sensação de 3 Por causa do vento. tá ventando muito, porque acabou de chover, então é a sensação térmica, às vezes ela é muito mais abaixo do que o real, é, a Tem a alta temperatura, né? temperatura. E como é que é dar aula, então, com essa roupa? Os lugares têm calefação, provavelmente. A academia tem Sim, eu sempre calefação. começo a aula com muita roupa. Eu fico com eles que eu falei, eu pareço uma cebola. Eu começo a aula com muita roupa e vou tirando no meio da aula. Ué, porque, mas lá tem calefação? Na academia Tem, tem tem. calefação. É, tem que ter, E né? às vezes eu falo assim, ó, gente, acabei de colocar a parte do calor, né, o heat, porque eu tô com frio, mas aí a gente muda pro ar-condicionado. Dentro da academia você diz isso. É. E tem muito brasileiro que faz aula com você ou não? Tem muito brasileiro na Irlanda. Sim. Que Muito. maravilha. E aí você fala o quê? O inglês ou português? É, tem muito brasileiro aqui. Eles devem ficar Acho que felizes, né, quando vê bastante brasileiro aí para dar aula para eles, né? é que não dá para falar tudo em português, né? Mas eu acho que Sim. quando a gente encontra alguém similar, mais similar a gente entende, a gente tende a ser mais aberto. É, Isabel, Então, sim. dá mais feedback. E eu faço num estilo mais similar do brasileiro. Uhum. As pessoas daqui dão aula de um jeito mais similar da Irlanda, né? Então, Uhum. a gente acaba aplicando a nossa cultura quando a gente dá aula também. Então, eu acho que isso também acaba modificando as aulas, né? Eu sei que, não sei se aí na Irlanda, em Dublin, tem aulas que elas são virtuais. Parece que os professores gravam a matéria, a aula, e quase não tem sala de aula. Isso acontece em Dublin também ou não? Chegou a acontecer muito durante a A pandemia. pandemia. E, hoje em dia ainda tem, mais menos, né? Eu acho que a área da educação física ela precisa do ser humano, ela precisa Precisa dessa do troca. contato. Aham. Eu preciso, eu preciso ver como que você está Sim, para eu dar a minha melhor aula. sim. Se E eu ver, não, e sinto que corrigir você também, né? também, também, também. Eu acho que quando
quando fala de aula online, assessoria online, eu acho legal, mas Ah, tete a tete, é a melhor a coisa. melhor coisa. E a musculação, como é que é? Tem instrutores também? Como é? Que deve ser bem diferente do Brasil, né? Ou não? Sim, sim. Aqui na Itália e na Austrália, eu achei que funciona no mesmo sistema. Ah, A gente não tem um professor somente para musculação, um professor somente para ginástica, um professor somente para natação. A gente tem um profissional que vai fazer um pouco de tudo. ah, Então, assim, na academia que eu trabalho, até recepção eu faço. Então, eu sou personal, eu olho a academia, né, para ver se está tudo certo. É, eu dou as aulas, dou aula de personal e eu também fico na recepção ajudando. Então a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Eu acho que é um pouco até complicado quando que o brasileiro pensa de vir para fora do país, porque ele sempre fala assim: esse não é o meu trabalho. sim. Só que o que acaba acontecendo é que você é um meio que um faz tudo. Eles contratam você como parte da companhia Aham. e não a Bárbara, a educadora física da musculação, a Bárbara, educadora física da ginástica, Mas, igual é aí no Brasil. mas você sabe o que eu acho? E assim, a minha visão. Eu acho que a gente tem que aprender um pouco de tudo. Como é que você dá ordem? Como é que você constrói, por exemplo, uma academia? Sei lá, se você quer ser coordenador de uma academia, ou diretor, dono de uma academia, se você não saber todas as hierarquias, a recepção, a administração, o professor, eu acho que tem que saber. Até limpeza, eu acho importante você saber Eu acho tudo que é para você importantíssimo. delegar. Como é que você. É a mesma coisa você dentro da sua casa, você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, se você não sabe fazer os trabalhos, como é que você vai cobrar? É a mesma coisa. Eu já a mesma coisa, Exatamente, exatamente. não é? Eu É. acho que. E o pensamento acho que não sei só dos brasileiros, mas acho que quando a gente pensa em mudar de país, acha que as coisas vão ser muito mais fáceis. E na verdade é bem diferente da realidade daqui, né? É, De trabalho, é, né? é. Mesmo por exemplo, você morou na Itália, que tem os horários sagrados aí das 3 horas de dormir. Dublin, eu acho que não acontece isso. Ela é uma cidade que tem uma rotina de trabalho muito mais intensa que a Itália, não é? Não, eles fazem a comida, o almoço e eles dormem, né? Que seria muito parecido com o da Espanha, da siesta. Sim. É, aqui é muito similar do Brasil. Como que o sol vem muito tarde, normalmente a gente trabalha das 8 até umas 9, a gente ficaria aí fora, né, na rua. Eu acabo fechando a academia muitas vezes 11 horas da noite e a academia abre às 6 horas da manhã, mas assim, é muito exceção. Aham. Seria muito ali pela volta das 8 horas da manhã às 9 horas. Mas assim, vai trabalhar esse horário? Vai trabalhar esse horário, mas é só esse horário também. Não, você não vai ficar que nem no Brasil eu vejo que isso acontece. A gente acaba trabalhando muitas vezes quase o dia todo. Não todos, sim, sim, isso é difícil. E as pessoas que vão para academia, normalmente elas vão de carro, elas vão de transporte público, porque o transporte público aí é bom, né? Em Dublin, né? Não é bom, Hum. mas funciona. Funciona, acho que eu ia falar, não é bom, mas funciona. É, As pessoas. eu acho que, ó, eu tive aí no Brasil recentemente e eu posso dizer que o transporte público no Brasil é muito bom. É o melhor. O único problema do transporte público no Brasil é o trânsito. E o trânsito se dá porque a gente é muito superpopulado em um só lugar. Então tem muita gente em São Paulo, mas em outras partes do Brasil não tem tanto. Só que o transporte público no Brasil é muito bom. Você pode ir para qualquer lugar daí.
Por exemplo, na sexta-feira eles me chamaram para começar às 7 horas da manhã. Eu não consegui porque não tinha ônibus mais cedo para eu ir para lá. Uhum. Então, o transporte público aqui não é bom, mas funciona, assim, sabe? Você mora longe da academia? Moro 1 hora e meia da academia. Uau! 1 hora e meia? É, Aí você pega é, trem. é que agora a Irlanda ela tá com um problema muito grande de casa. Então tá muito difícil achar casa boa e com preço acessível, porque os preços aqui eles estão passando de 800 euros ao mês. Uau! Então você tem que ganhar bem É e muito você bem. tem que estar disposto a pagar O preço. um bom dinheiro para você estar alugando uma casa boa, né? Porque a casa aqui tá. Então, assim, o que tá acontecendo comigo é uma coisa assim que eu agradeço todos os dias. Eu tô na casa do meu irmão e tô procurando casas, mas eu tô na casa do meu irmão até eu achar. Então, assim, Seu não irmão me tá morando importa que aí? seja O seu uma hora irmão e meia morava longe da aí quando academia. você foi, né? Hã? Quando você foi para aí, o seu irmão não morava aí. Ou morava? Não. E- Aqui em Dublin, É? sim, Ah, ele já mas nessa morava casa aí? não. Ele morava aqui. Ele comprou essa Ah, casa faz 3 anos. que bonitinho. Que É. legal. E que bom que, né, você tem um lugar, né, com uma pessoa Nossa, que você ama, seu irmão, né? nossa, é a melhor coisa. É a melhor Pelo menos coisa. pode dividir as coisas, né? Assim, a vivência, isso é legal. Ai, só de eu poder abraçar ele, eu saber que ele tá ali é. E eu amo a minha cunhada também. Ah, isso é maravilhoso, né? E ele faz o que aí em Dublin? Eles? A profissão do meu irmão No é a profissão Brasil, mais maluca da vida. vida. Ele se formou em engenharia aí no Uhum. Brasil. Ele trabalhava como engenheiro. Ele veio aqui, aí a gente sempre começa com uns trabalhos que não precisa de tanto inglês, né? Sim. Subway, cleaning, Uhum. bartender. ah, e aí, agora ele fez um curso que fez com que ele se profissionalizasse para ser diving. Ele é mergulhador aqui Ah, e ele faz todas essas construções que acontecem debaixo d'água. Mas ele olha, faz as construções debaixo d'água na Irlanda, que a água é congelante. nossa, seu irmão é o cara. Ele é. Eu falo isso pra todo mundo. Eu encho a boca pra falar do trabalho dele porque ele é Nossa, doido. ele é doido. Ele é doido, mas olha, que trabalho, né? Que interessante, né? Porque a gente nem Nem imagina, aí imagina. na Irlanda nem imagina. É. E ele tá gostando? Ele tá feliz? Ele ama. Ele ama. Ele só tá perdendo uns dedos, né? Que os dedos ficam tudo roxo. Então, e como é que faz? Deve ser difícil, né? Tem, haja massagem, tudo, né? Estímulos, né? Ou, Tem até uns cremes que esquentam aham, para esquentar o pé, a mão. Ele usa várias layers, né? Ele usa sim. calça térmica, meia térmica, blusa térmica, tem a roupa própria, mas tem jeito. Ele é o homem. Ele é o super-homem. Se é que existe super-homem, o seu irmão é um deles. Eles falam a galera tá tudo falando do Ice Bath, Cold Plunge Pool, pra você, aquelas banheiras de gelo, Sim, né? sim, sim, sim. Meu irmão faz isso todos os É dias. todo dia. Tá ótimo, tá E ótimo. ele pratica algum esporte? Ele vai fazer alguma coisa? Sim. Ele faz musculação com os treinos que eu passo E grátis? e ele joga tênis. Joga É, tênis? é. Quais são os esportes que mais tem aí? Que são os melhores que as pessoas mais procuram? O golfe, ele é bem. Por mais que aqui chova e vente bastante, o golfe ele é bem. O que as pessoas falam bastante, golfe aqui. O É. golfe e o tênis, não? Tênis, sim, Natação deve mas ser não menos, muito. né?
Tem bastante natação ao ar livre. Ao ar livre, com esse. As pessoas que moram aqui, as pessoas que nasceram aqui, né? As Aham. pessoas, os Irish, eles fazem, tem bastante natação ao ar livre. Adoro. A delegação da Irlanda, quando vai para as Olimpíadas, qual que é a modalidade que mais tem, que eles praticam? Olha, pra ser muito sincera, eu não sei. É, porque eu acho que deve ser muito pouco também, não deve ser Eles tanto não assim. são muito do esporte, É, assim. então. Pelo menos é essa visão que eu vejo. Aham. Eles são muito mais de é, ter um estilo de vida saudável, Ah, mas não são. Nossa, isso vai ser que nem a gente tem as ginastas sim. incríveis, a gente tem os nadadores maravilhosos Maravilhoso. e jogadores de basquete. O Brasil tem uma gama. Ah, A gente nem precisa nem falar, né? Para não, qualquer lugar ficaremos do mundo que horas. você vai, todo mundo tá falando assim: Neymar, Pelé, Ronaldo, É. o país do Mas eu futebol. não só o futebol, mas a nossa ginástica, né? Ginástica É. artística, né? E a alimentação aí é boa? Não? Olha, pode ser Ah, se você cozinhar a sua própria comida. tá. Mas eles não têm essa cultura de cozinhar, fazer a própria Mas, comida. por Eles exemplo, as compram. frutas são boas, os legumes, Os as legumes são verduras. bons, Ah, as frutas vermelhas são boas, hum, e maçã é bem gostosa, né? Que maçã é de frio. E sim. eu sou apaixonada por maçã. Mas mamão, caríssimo. Jaca, Nem nem pensar. penso em comprar aqui no Brasil. O que mais que eu não vejo também aqui? Não vejo aquela fruta que parece uma estrela. Ah, Todo mundo sabe o que que é. sei. Não, eu adoro quando colocar na salada. Ai, A gente tem amarelinha. muito. É, É, a ai, gente, a gente aqui nem encontra. Nem encontra. É nem bem conta. difícil. Bem difícil. E é Mais caro. frutas de temperatura fria que tem aí, É, que são mais as baratas, frutas provavelmente. vermelhas, né? Que no Brasil seria a framboesa, Mo- mirtilho. É, Mirtilho? É? é. E Morango. morangos. Uhum. Aí eu adoro frutas vermelhas. Eu acho que eu vou morar em Dublin. Vem, se aguentar o frio, vem. Eu não aguentei nem em Curitiba, quanto mais em Dublin. E aí, essas frutas que são mais, que de temperatura mais fria, são mais baratas. São mais baratas e tem a Bastante variedade. maior quantidade, né? Uhum. Porque fora isso é bem difícil, é bem escasso e é caro, né? Chega coisa do Brasil, hein? Tem lugares que vendem coisas do Brasil Tem mercados brasileiros, porque tem muito brasileiro aqui, tem mercado brasileiro, que são só que também caros. é caro, né? Eu acho que uma coisa que me ajuda muito é que, uma vez que eu moro no país, eu me adapto com a Tá? Com o cultura que do tem, país. lógico. Como é que é a sua alimentação aí? Igual no Brasil, frango, arroz, brócolis, ovo, aveia, é isso. Ah, que bom, É o né? que eu amo comer e todo lugar que eu como, todo mundo me zoa da minha aveia com meu ovo, mas eu amo. O importante é comer e ter e comer. É, O ovo é. aí é caro? Olha, o ovo tá caro em qualquer É lugar do lugar do mundo. mundo. É. Eu lembro que quando eu tava na Austrália, a gente teve restrição de ovo, só podia comprar uma cartela por pessoa. Eu fiquei indignada, falei, ixi, agora meu mundo caiu. É mesmo? É. E frango é caro? Qual a proteína mais Tá cara? caro aqui. Frango tá caro. O que tá mais acessível é carne moída. Ah, tudo bem. A carne moída dá para fazer várias coisas, né? Sim, Ah. sim. E o arroz e o feijão é barato.
O feijão é difícil de encontrar, a menos que seja enlatado, Aham. mas eles são mais acessíveis, sim. Eu acho que ó, a gente está tendo um surto em todo lugar do mundo. A gente está com dificuldade de aluguel, na Austrália, aqui na Irlanda tá absurdo. Comida, eu nunca vi tá tão caro, mas assim, em qualquer lugar do mundo. Aí no Brasil, um absurdo. Aqui também tá Pode chorar. caro. Na Austrália, também me impressionou muito que tá caro as coisas. Então, eu acho que é, a gente tem que tomar muito cuidado quando que a gente fala dos outros países, porque a gente sempre acha que a grama do vizinho tá mais verde, né? Sim, Mas eu acho que essa questão aí de alimentos tá cara em todo lugar do mundo. você queria falar mais alguma coisa que você acha importante, meu amor? Você tem liberdade? Olha, eu acho que eu gostaria de falar para as pessoas, né, para o seu público, que é, se você tem vontade de fazer qualquer coisa, faça. E se não der certo, a gente sempre pode recomeçar. Eu falo isso porque eu morei em vários países e eu acabei de recomeçar na Irlanda de novo, né? Eu voltei da Austrália, e eu tô recomeçando aqui. Então, assim, eu acho que se você tem alguma vontade na sua vida, vá, faça acontecer. E se não der certo, não era pra ser, e a gente sempre pode recomeçar. É igual toda segunda-feira que a gente fala assim: essa semana vai ser diferente. Ou passa um ano novo, esse ano vai ser diferente. Essa é a arte da vida, né? Da vida, Da sem gente dúvida. sempre poder recomeçar. É isso aí. Bom, querida, queria te agradecer muito. Sinta o meu beijo, meu abraço Agradeço, aí do Bri. outro lado do Obrigada. planeta. Um abraço quentinho. Abraço quentinho de sol. Manda um beijo pro seu irmão, para sua cunhada. Muito obrigada pela oportunidade da gente conversar, mesmo que seja virtualmente de novo, mas eu adorei.